E aí, pessoal, começando mais uma aula sobre reta, né? Então a gente está estudando a equação da reta. Nessa aula 4 a gente vai ver pertinência de pontos, ou seja, a gente vai ver a condição de pertinência de pontos em relação à reta, quando um ponto pertence ou não a uma reta. O foco ainda é no Saeb, certo? Então vamos lá, dizemos que um ponto P0, ia ser P1, P2, é só uma maneira para representar um ponto fixo. Então dizemos que um ponto P0 pertence a uma reta se as coordenadas de P0 satisfazem a equação da reta. Então, uma notação que a gente usa é P0, esse símbolo de pertence, né? Que é aqui, se tiver cortado, significa que não pertence. Então, P0 pertence à reta R, onde P0 é um x0, y0, né? Então, isso aqui são dados. E R é uma maneira de a gente representar a reta, que a gente representa com letras minúsculas. Então, a reta AX mais BY mais C igual a zero, que é a equação geral da reta. Se AX0, ou seja, quando você substitui o x0 e y0 no lugar do x e y, x e y vai ficar x0 e y0. Aqui, ó, x0 e y0. Ou seja, quando você substitui o ponto, está dando igual a zero, ou seja, satisfaz a equação. Então, um exemplo é o seguinte: verifique se o ponto P0, que é o ponto de coordenada 2 no x e 1 no y, pertence à reta R, que é 2x mais y menos 5 igual a zero. Então vamos ver se pertence ou não. Para isso a gente substitui. Então a reta aqui tem 2x, então vai ficar 2x, quer dizer que é 2 vezes o x. Nosso x aqui vai ser quem? O 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais y, então mais, quem é o y? 1. Então mais 1. E repete o resto, menos 5. A gente vai fazer essa conta. Se der igual a zero, então esse ponto pertence à reta. Se não der igual a zero, então esse ponto não pertence à reta. Porque todos os pontos da reta, x e y, eles são tais que 2x mais y menos 5 tem que dar zero, obrigatoriamente. Então vamos lá. 2 vezes 2, primeira multiplicação. 2 vezes 2, 4. Aí agora eu tenho mais 1 menos 5. Agora, para fazer essa conta, ó, a gente pode pensar o seguinte: você pode fazer de cabeça, né? 4 mais 1, 5. 5 menos 5, 0. E dá a resposta. Então, 0. Então, você junta aqui, não. 4 mais 1, 5. 5 menos 5, 0. Então, quando você substituir o ponto P0, que é 2, 1, nessa reta, está dando igual a 0. Justamente com a equação aqui, que a equação estabelece. Então, esse ponto P0 pertence à reta R. Então, P0 pertence. Você também pode escrever P0 pertence à reta R. Certo? Então, é só isso. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2, a gente tem: verifique se o ponto P1, que tem coordenada 1, 5, ou seja, x é 1 e y é 5, pertence à reta R, que é 2x menos y mais 2 igual a 0. Né? Vejam que isso aqui é a equação geral de uma reta. Então, para ver se esse ponto pertence ou não, a gente substitui aqui, né? Ou seja, aplica o ponto. Então, ó, 2, você repete, vezes quem é o x? O x é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Depois, menos o y. Quanto equivale o y? 5. Então, menos 5. E repete o resto aqui, mais 2. E vamos ver quanto é que vai dar. Lembrando que se a resposta der 0, esse ponto pertence à reta. Se não der 0, não pertence. Então, 2 vezes 1, 2. Aí, repete, menos 5 mais 2. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, né? Então, vejam. Uma maneira de você fazer, né, se você tiver dificuldade, é soma primeiro os positivos, né, junta eles, depois junta os negativos. Então, ó, 2 é positivo. Com esse 2, ó, 2 mais 2, 4. Então é 4 positivo. E repete o negativo, menos 5. Igual. Aí agora sim você pensa, ó, eu tenho 4 reais para pagar. Estou devendo 5. Se eu pago 4, ainda fica devendo 1, né? Então você fica devendo menos 1. Então veja, quando você substituir o ponto 1, 5 aqui, não deu 0. A resposta deu menos 1. Então esse ponto P1, ele não pertence, a gente bota um é assim, ó, não pertence à reta R. Ou você poderia escrever P1 não pertence à reta R.
Então só pertence se der zero aqui. Se estiver na equação geral igual a zero e você substituir e a resposta der zero. Então esse ponto não pertence. Já no exemplo 3, agora eu coloquei coordenadas negativas. Então verificar se o ponto P2 pertence a essa reta. Então da mesma forma a gente vai substituir. Ó. Agora cuidado com o sinal. Então 3 vezes, quem é o x? Veja que o x é negativo. Então a gente, quando vai substituir, ó, já que é uma multiplicação, a gente bota um parênteses. Então 3 vezes menos 2. Repete agora, menos 5. Só substituir o x e o y. Quem é o y? O y é menos 3. Então, vezes, parênteses, porque é negativo, menos 3. E repete o menos 9. E vamos verificar se isso aqui de fato vai dar zero ou não. Então vamos lá. 3 vezes menos 2. Então, um número positivo vezes um número negativo. Então você já sabe que vai dar menos. Mas com menos na multiplicação, dá menos. E agora esquece o sinal, já que você já sabe que é menos, e multiplica. 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Agora vamos para cá. Menos 5 vezes menos 3. Menos com menos, na multiplicação, é mais. Aí agora você esquece os sinais, já que já botou o sinal, né? Você já sabe que vai dar mais. 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, né? A ordem não importa, né? Dos fatores na multiplicação. 5 vezes 3, 15. Positiva, porque menos com menos dá mais. Então, menos 5 vezes menos 3 dá mais 15. Repete o menos 9. Igual. Então, vamos ver quanto é que vai dar essa conta. Ó, uma dica é você junta os negativos e os positivos. Então, eu vou juntar primeiro os negativos, né? Porque tem o negativo primeiro. Então, tá devendo 9, tá devendo 6, tá devendo 9. Então, em um lugar você deve 6 e no outro lugar você deve 9. Está devendo quanto ao todo? 15, né? Então, menos 15. Isso é a conta do menos 6 com menos 9. Isso não é multiplicação. Para você não pensar, menos com menos mais. Não é. Só quando tem um sinal de multiplicação. Aqui não tem. Aqui é uma conta de menos. Então, está devendo 6, está devendo 9. Está devendo 15. E repete o positivo. Mais 15. Pronto, agora você está devendo 15. E tem 15 para pagar. Se você paga com o que tem, né, com os 15, então não fica devendo mais nada, mas também não fica com nada. Então, zero. Lembra, né? O mesmo número com sinais contrários, né? Quando está somando ou subtraindo, então dá zero. Então, a resposta zero. Significa que esse ponto P2, ele pertence à reta. Então, P2 pertence à reta R. No exemplo 4, a gente vai encontrar um dos termos da equação da reta, sabendo de um ponto que pertence. Então, isso é um outro tipo de problema, que é o seguinte: qual o valor de A na equação da reta AX mais 2y menos 1 igual a zero, sabendo que o ponto P1, que tem coordenado aqui é o x, 2, e o y é 1, pertence à reta R, que é essa reta. Então, ó, você não sabe quem é o valor de A e você quer descobrir. A é o termo que fica aqui, ó, o coeficiente do x. Então você vai substituir isso aqui e vai encontrar. Vai dar uma equação do primeiro grau. Então vejam só. Vou substituir, ó, o A. Então A vezes o x. Quem é o x? 2. Você bota 2. Depois mais o 2. Ainda é a equação. Vezes o y. Quem é o y? 1. Eu posso substituir esse ponto porque esse ponto pertence à reta, né? Então 2 vezes 1. E repete o resto, menos 1. Nesse caso, você já sabe que esse ponto pertence à reta. Então você pode igualar a zero. Porque se esse ponto pertence à reta, então quando eu substituir 2 e 1, 2 no x, 1 no y, vai dar zero. Então vamos lá. A vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes A. É só você colocar 2A. Certo? Mais, agora a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 1 é 2. E você repete o menos 1. Tudo isso igual a zero. Então vamos lá. Aqui vai ficar 2 vezes A, né, que é 2A. Aqui você já pode fazer essa conta. Ó. Quanto é 2 menos 1? 1, né? Ou seja, 1 positivo. Então mais 1 igual a zero. Agora você isola o A, esse termo A. Ou seja, deixar ele sozinho. Então vai ficar 2A, ó, tudo junto. E esse 1 passa para o outro lado. Ele é positivo. Quando passa para o outro lado, ele fica negativo. Então,
Menos 1. Agora sim, você vai deixar o A sozinho, isolar. Então, A vai ser igual a menos 1. Esse número que estava multiplicando, ó, o A, ele vai para baixo do menos 1 dividindo. 2. Então, isso significa que o valor de A é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, menos 1 meio, né? Menos meio. Então, esse é o valor do termo A. Para que esse ponto pertença, né? Sabendo que esse ponto pertence, a reta a gente consegue descobrir o valor do A, que é menos 1 sobre 2. Lembrando que esse menos meio, a gente se quiser pode dividir, que vai dar menos 0,5. Mas geralmente vem assim em fração. Certo? Outro exemplo, agora para encontrar o termo B, é o seguinte. Determine o valor de B na equação da reta 3x mais by menos 2 igual a 0, sabendo que o ponto P0, que é 6, o x, e o y é 2, pertence a essa reta. Então, da mesma forma, a gente vai substituir. Ó. 3 vezes o x, que é 6. Então, vai ficar ó, 3 vezes 6. Agora, mais o b, que eu não sei quem é o b. Então, b vezes o y, que é 2. Então, b vezes 2. Repete o restante. Menos 2 igual a 0. Então, vamos fazer a conta. 3 vezes 6, primeira multiplicação, dá 18. Mais, ó, b vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes b. Então, vai dar 2b. Repete o menos 2 igual a 0. Agora, você vai fazer os cálculos, né? Então, você pode responder esse 18 menos 2 já, para poder passar para o outro lado. Ou você já pode passar o menos 2 e o 18 para o outro lado da igualdade. Então, vamos fazer dessa forma. Ó, deixa a letrinha no começo. Então, 2b igual. Esse menos 2, né, vai passar para o outro lado. Então, eu vou passar primeiro esse 18 está primeiro. Então, se eu passar 18 para o outro lado, 18 é positivo. Não tem menos na frente. Se passar para o outro lado, fica menos 18. E agora falta passar o menos 2. Ó. Se eu passar menos 2, que é negativo, para o outro lado vai ficar positivo. Então, mais 2. Então, aqui, ó, repete, 2b igual. Agora faz a conta. Menos 18 mais 2. Está devendo 18. Tem 2 para pagar. Então, ó, se você pagar 2, ainda fica devendo. Mas devendo quanto? 16. Então, coloca negativo, menos 16. Aí, coloca aqui embaixo. Então, ó, deixa o b sozinho. Igual menos 16. Esse 2 que está multiplicando b, ele vai para baixo aqui, ó, dividindo. E quanto é menos 16 dividido por 2? Na divisão, se você dividir um número negativo por um positivo, já sabe que vai dar negativa a resposta. Agora esquece os sinais e vê. 16 dividido para 2 dá 8. Então, menos 8. O valor de b é menos 8. Então, esse é um outro tipo de problema que você consegue determinar o valor de um dos coeficientes sabendo de um ponto que pertence a essa reta. Então, por essa aula a gente fica. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.